Graça e paz, amados. É muito bom a gente saber que tem alguém que cuida da gente. Eu também tenho quem cuida de mim, né? Eu estou debaixo da cobertura do apóstolo Paulo e apóstola Tânia. Nós nascemos com eles em 83 e de lá para cá a gente tem uma trajetória. Mas é tão importante a gente ser pastoreado e a gente ter um pai, ter uma referência. Eu acredito assim que é saudável quando você tem alguém a quem você pode prestar contas. Tem gente que gosta de ser independente, mas não é bom o resultado de quem é independente. O sábio diz que o solitário busca os seus próprios interesses e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Deus nos criou para viver em família, Deus nos criou para viver nos relacionando, interagindo, e isso é muito saudável. Eu estou feliz, eu já comuniquei com a equipe de pastores lá em Brasília, eu falei, olha, o povo do Rio, da Catedral, Jesus Vive, eles são mais amorosos do que nós, porque a gente achava até então que a gente era o máximo, né? Porque um pessoal muito amoroso de Brasília. Mas como é bom você sentir esse nível de amor, de vínculo, de amizade, de carinho, de respeito, de comunhão. Então eu estive em alguns lugares, em alguns eventos com alguns irmãos aqui da igreja. Em todos os lugares a gente percebeu que é algo natural, é algo espontâneo, vem de dentro. Isso é muito bonito, eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, amém? Eu sei que nós vamos juntos escrever uma grande história para o reino de Deus nesse país e nas nações, amém? Então Deus me deu a graça também de nessa viagem trazer a minha amada, né? Não sei se ela quer dar uma saudação, não? Amém? E eu, nessa noite, eu tenho no meu coração um desejo de trazer algum conselho de Deus que ajude a igreja a avançar, a desenvolver a sua vida prática do Evangelho de uma maneira que cumpra o propósito de Deus. Sabe uma coisa que eu tenho sentido em alguns lugares? Que a gente tem sido tão abençoado, a gente tem desfrutado tanto da graça de Deus em determinados momentos, que a gente esquece um pouco da nossa missão, do nosso chamamento, do que Deus quer fazer através das nossas vidas. Eu estive pregando numa igreja, não vou dizer o lugar, mas uma igreja de aproximadamente 3.000 membros, e ali eu vi tanta coisa boa acontecendo, mas uma coisa me preocupou. Era tanto milagre que já aconteceu naquela igreja, que o pessoal está enfastiado, o pessoal está sem apetite espiritual. E eu falei, meu Deus, não me deixa cair. Eu lembro da Catherine Kuma, ela é uma mulher tão extraordinária que uma cura de uma dor de cabeça, ela fazia um mega agradecimento a Deus por uma cura de uma dor de cabeça. E ela fazia questão de agradecer a Deus por cada coisa que Deus fazia. E é essa gratidão que a gente nunca pode perder. A gente nunca pode perder essa paixão, essa intensidade, esse fervor por cada coisa que Deus faz na vida da gente. A gente celebrar uma pequena vitória, mas você saber que tudo é para Ele, por Ele, sem Ele, nada. Amém? Então, eu comecei falando quarta-feira sobre um despertamento pessoal na vida de oração. Eu acredito até que deve começar a haver um avivamento, um despertamento na nossa vida de oração, quando a gente sabe que nada acontece na terra se não for pela oração. É o trabalho mais difícil que tem na face da terra, chama-se oração. Eu já falei com os colegas pastores, alguns têm até uma certa dificuldade de entender isso. Eu digo, pregar não é difícil,
cantar não é difícil, dançar não é difícil, curar doentes, enfermos não é difícil, expulsar demônios não é difícil, porque a gente pode fazer isso até sem orar. Agora, oração é a chave que Deus tem para agir na terra. Deus é soberano, mas Deus decidiu na sua soberania depender da nossa cooperação. Irmãos, eu acredito que uma igreja que ora, e a igreja está crescendo, a igreja precisa aumentar o nível de oração para quê? Para amarrar as forças espirituais do mal, para trazer a manifestação de Deus num nível que o inimigo não tenha como parar o mover de Deus através da igreja. Porque é muita gente que se levanta, o diabo e os seus cooperadores, mas tem pessoas também ciumentas, tem pessoas maldosas que não gostam de ver o sucesso de ninguém, não gostam de ver você prosperar, e se levantam, lançam palavras e colocam oposição. Mas quando a igreja está orando, esse nível de oração não só protege você e a sua casa, como protege a vida da igreja, protege a cidade. Nós temos visto tempos de muitas calamidades, de fatalidades, coisas que a gente não entende quando olhamos pelos olhos naturais, mas quando você olha pelos olhos espirituais, você sabe que existe uma manifestação espiritual nessas coisas, para perturbar, para tirar a paz das pessoas, para levar as pessoas a sofrerem. E nós, como igreja, nós somos a resposta de Deus. Nós temos o poder de ligar e desligar, mas a vida de oração, ela precisa ser pessoal. É você e Deus. Então você precisa começar a desenvolver na sua casa. Você tem o seu tempo devocional, que você ora todos os dias ali naquela hora. Amém, glória a Deus. Isso é importante, mas não é suficiente. Tem gente que quando ele já tem aquele horário marcado, que ele ora 1 hora, 2 horas, ele acha que não precisa mais orar o dia, porque aquele tempo já foi o suficiente para respaldá-lo. E não é assim. Você deve ter um horário fixo de devocional, mas você precisa orar todo o tempo, e cada oportunidade que você puder dobrar um joelho em algum lugar, nem que seja 1 minuto, já é importante. Nós, como cristãos, precisamos orar pelo menos, quem já é batizado no Espírito Santo, ora pelo menos 80% em línguas, porque aí você não tem muita dificuldade. Muitos ainda não têm um conteúdo, porque como que você tem um conteúdo de oração? Quando você lê a palavra, quando você tem relacionamento com Deus, quando você tem comunhão com Deus, você ora 1 hora, 2 horas, e você pede a Deus para abreviar a hora. Não, você pede para o tempo passar mais devagar, porque você está apaixonado. Quem já teve apaixonado, quem já namorou, já noivou, sabe o que é isso. Você passa o dia com a pessoa amada, chega em casa, você já manda um recado: estou com saudade. Mas acabou de chegar, mas não falta assunto, e não é balela, é conversando coisas importantes, e ali tem muito conteúdo. Agora, quando a gente não tem intimidade, a gente fica assim: hoje parece que vai chover, né? Tá, vai esquentar, é uma coisa meio vaga, meio sem sentido. Mas quem já é batizado no Espírito Santo, por que deve orar nessa intensidade? Porque gera sensibilidade no seu espírito. A oração em línguas é para edificar a si próprio, e a gente precisa dessa sensibilidade. Amém? Então, essa noite, eu quero falar sobre as necessidades dos outros. Eu acredito que essa palavra, ela vai nos encorajar a um posicionamento dentro da nossa vida, da nossa rotina diária. As necessidades dos outros. Abra em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Versículo 4 e o versículo 5. Filipenses 2,
versículo 4 e o 5. Diz assim: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha só, eu vou ficar só nesses 2 versículos, porque nós queremos falar justamente dessa questão das necessidades dos outros. Há muito tempo atrás, houve um grande general, que ele foi o que fundou o Exército da Salvação. Acho que o nome dele é William Booth, o homem que fundou essa entidade tão extraordinária que é o Exército da Salvação. E ele, numa certa vez, mandou reunir todos os líderes, que ele tinha uma mensagem para os líderes. Naquela época não tinha essa facilidade das mídias hoje, WhatsApp, Facebook, Messenger, essas coisas. E ele mandou um telegrama. E todos os líderes se juntaram no lugar para ouvir essa mensagem tremenda do grande líder, do grande general. E quando chegou o momento, aquela expectativa toda no lugar, e que abriram o telegrama, tinha só uma palavra no telegrama: outros. E os líderes começaram a pensar: outros? A gente imaginava que era uma mensagem tão poderosa, uma carta, e se resumiu a uma palavra: outros. E ali, eles calados, Deus começou a falar ao coração deles. O que significava aquela palavra? A expressão outros é uma mensagem para todos os cristãos. A gente acabou de ler aqui em Filipenses 2, versículo 4. Nós devemos gastar nossa vida pelos outros. É um desafio para nós em pleno século 21. Gastar nossas vidas pelos outros. Nós devemos viver para os outros. Por isso que eu falei quarta-feira sobre a necessidade de Deus e as nossas necessidades. Há muitas pessoas que se perderam na prática de uma vida cristã saudável porque voltaram-se para suas próprias necessidades, cuidando dos seus próprios interesses, cuidando da sua vida social, cuidando da qualidade de vida material. Não que isso não tenha lugar, mas isso não é primário, não é prioridade, isso é secundário. Tem muita gente que casou-se com a motivação, com o objetivo errado. Casou para poder desfrutar de uma vida de prazeres segundo a carne. Mas o casamento, a aliança de casamento, primeiro é para cumprir o objetivo de Deus, as prioridades de Deus. E quando um casal entende que esse sinergismo da aliança do casamento é uma das forças mais poderosas da terra. A Bíblia diz que 5 de vós outros perseguirão a 100, e 100 perseguirão 10.000. Mas quando se trata da aliança do casamento, diz que o que 2 pessoas concordar na terra é concordado no céu. O que ligar na terra é ligado no céu, o que desligar na terra é desligado no céu. Quando um casal entende o sinergismo e o poder que tem a aliança do casamento, não tem nada impossível para esse casal. Porque quando os 2 concordam, segundo ali Mateus 18, fala que há a presença manifesta de Jesus.
Uma coisa é a onipresença, que Ele está em todo lugar. Outra coisa trata-se da manifestação da presença de Deus. É algo muito mais poderoso, muito mais extraordinário. Não é uma coisa de uma presença que, como é declarada, que o Senhor pode estar em todo lugar. Então, vale a pena o casal poder junto trabalhar em aliança e buscando a compreensão da palavra. Mas nós também devemos servir os outros. E não tem coisa mais nobre que o nosso próprio Senhor ensinou, que Ele não veio para ser servido, mas Ele veio para servir. E quando a gente toma sobre nós essa responsabilidade de servir os outros, isso é realmente uma das prioridades de Deus, das necessidades de Deus. Que você e eu aprendamos a servir a nossa geração. Diz que Davi serviu a sua geração com uma intensidade que pouquíssimos alcançaram. Ele teve o testemunho de que ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele aprendeu a servir a sua geração. Um homem que entrou numa caverna de 600 homens, totalmente destruídos emocionalmente, financeiramente, socialmente, moralmente, e daqueles 600 homens, transformou todos em grandes líderes. Eu acredito que nós estamos numa grande caverna de Adulão, hoje em dia, na nossa geração. E você é os Davis de Deus para entrar e restaurar e resgatar. Mas quando que isso começa a acontecer? Quando nós colocamos nossas necessidades para segundo plano e nós colocamos em primeiro as necessidades de Deus. Nós devemos também entregar nossas vidas por outros. Não é fácil, porque muitas vezes você se frustra, você se decepciona com pessoas, e a gente espera reconhecimento, mas a gente precisa entregar como o Senhor fez. O Senhor Jesus deu a vida por nós sem esperar nada de nós. Ele nos amou antes mesmo que demonstrássemos qualquer sinal de arrependimento. E quando a gente começa a entregar a nossa vida de coração, que você ama as pessoas, elas sentem o seu amor, porque elas sabem que está vindo de dentro. Quando algo vem de dentro, as pessoas recebem, porque elas começam a dizer: ninguém nunca me tratou assim, ninguém nunca me falou assim, ninguém nunca me respeitou assim, ninguém nunca me valorizou desse jeito. E a palavra que Deus colocar nos seus lábios, que vem do seu coração, vai quebrar essas estruturas escravizadoras do pecado, do diabo, cadeias geracionais, maldições geracionais que têm vindo sobre as pessoas. Pessoas inteligentes, bonitas, mas limitadas, escravizadas, por causa de tanta coisa ruim que trouxe sobre si e que muitas vezes vieram para a casa de Deus, mas ainda não conseguiram se libertar totalmente. Tem medo de ser usado por Deus. Meu irmão, do que você vai ter medo de Deus? Daquele que te ama tanto a ponto de ter dado o próprio filho para demonstrar o amor que tem por você. Por que nós vamos ter medo dele? E por que nós vamos querer uma vida religiosa como aquela que os israelenses, os judeus fizeram quando Moisés é chamado para entrar naquele nível mais profundo de comunhão com Deus? Relâmpagos, trovões ali no monte. E o povo diz: não, vai tu. Nós não queremos ir porque nós estamos com medo de morrer. O que seria morrer com Deus? Que coisa gostosa se a gente pudesse aqui numa adoração dessa ser levada, ser levados. Tem gente que quer ir para o céu, mas não quer ir agora. Em vários lugares eu já fiz a pergunta: quem quer ir para o céu? E quem quer que eu ore para ir agora? Não, pastor, ainda tem muita coisa para fazer, eu ainda tenho muita coisa para cuidar, eu ainda tenho muita coisa para usufruir. Meu irmão, eu te digo uma coisa: quando a gente sabe o que é o céu, quando a gente sabe
quem é Deus. Eu te digo uma coisa, que a única coisa que me fez, em algumas situações, pensar e não querer ir, foi por causa da minha esposa e dos meus filhos. Que eu sabia que eu ia deixar muita coisa nas mãos deles. E eu não podia deixar tanta demanda nas mãos dela. Não seria justo. Mas se fosse por outra coisa, ela mesmo sabe que eu amo mais o Senhor do que ela. Eu chamei meus filhos quando eles já tinham uma certa idade de entendimento. Chamei ela e falei para eles: saiba de uma coisa aqui hoje. Eu amo mais sua mãe do que vocês três. Que é isso, pai? É para vocês saberem que ela é antes e vai continuar depois que vocês pegarem o rumo de vocês. Então, eu a amo mais do que todos vocês. Agora, vocês têm que saber de uma coisa, que eu amo Jesus mais do que todos. Amém? Isso é importante. Amém, queridos? Então, nós devemos também usar todas as bênçãos que Deus nos deu para poder cuidar dos outros. Tu sabe por que eu quero prosperar? Por que eu quero ser bem-sucedido? Eu sempre tive no coração um desejo muito grande de ajudar os outros. Eu muitas vezes me prejudiquei por causa disso. Eu preferi sofrer a perda. Em algumas situações eu preferi passar vergonha para poder proteger os outros. Então, tudo que Deus colocou na nossa mão, profissionalmente, espiritualmente, em todos os âmbitos da nossa vida, nós precisamos colocar para cuidar dos outros. Tem pessoas habilidosas que podem fazer uma diferença no reino muito grande e pode atrair muita gente para Deus, usando o que Deus já te deu, as bênçãos que Deus já te deu. Amém? Então, lembre-se de uma coisa: os outros precisam de Jesus, necessitam de Jesus. Abra sua Bíblia em João, capítulo 4, João 4, versículo 25. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 25 diz: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Queridos, eu acredito que Deus está nos permitindo nos unir nesse lugar, para podermos alcançar outras pessoas para Cristo aqui nessa localidade. Tem muita gente nesse setor e por onde você vive que necessita de Cristo. E aqui essa mulher, ela teve uma experiência com Deus. Mas sabe uma coisa que é tão extraordinária na vida da samaritana? Ela mal estava sendo abençoada, ela já estava pensando nos outros. E ela não estava pensando em alguns, ela estava pensando na cidade inteira. Isso aqui é algo que tem que estar no nosso coração. Enquanto nós estamos aqui nesse louvor gostoso, nessa adoração, a gente não pode ficar desfrutando disso aqui sem pensar nos outros desse lugar, nos outros da sua casa, desse estado, dessa nação, de nações, como a igreja tem sido agraciada, que pouquíssimas igrejas têm sido agraciadas de abrir portas em nações como Deus concedeu aqui, num período tão pequeno. Tem gente que diz: tem tanta necessidade aqui perto,
aí vai fazer missões na África. Meu irmão, pare com isso em nome de Jesus. Isso é bênção de Deus, você não imagina. Tem tanta gente perto de você, então, meu irmão, começa a arregaçar as mangas. Começa a levar Cristo, essas pessoas necessitam de Cristo. E você tem essa mensagem no teu coração, essa mensagem que mudou tua história, que mudou tua vida. Que você tem tido paz, você tem tido esperança, você tem tido futuro. Por quê? Porque a mensagem do Evangelho entrou no seu coração. E agora você precisa compartilhar isso com os outros. Por que nós oramos? Porque quando a gente ora, trilhos são formados. Por onde você vai sendo colocado trilhos. E a locomotiva de Deus só move pelos trilhos da oração. Então você está orando, você está levando os trilhos de Deus para a sua região. E para cada canto que cada membro dessa igreja vai, você vai perceber que tem trilhos para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. E de repente, as pessoas vão perceber que está havendo um despertamento, um mover de Deus. Pessoas têm vindo para essa igreja, porque tem trilhos sendo montados através da tua intercessão, através da tua oração. As pessoas estão sendo tocadas pelo poder de Deus. Queridos, pessoas sem ninguém falar nada, elas começam a dizer, eu preciso ir para a igreja, eu preciso dar um jeito na minha vida. Eu estava passando em frente um ginásio, estava tendo um show de rock, e a gente é muito mesquinho. Eu já ia levantando a mão para amaldiçoar aquele evento, aquele monte de jovens. Quando eu ia levantando a mão, Deus falou, não amaldiçoe, abençoe. A gente fica meio desconcertado, mas a gente sabe que é Deus. Falei, Deus, abençoe essas vidas, Senhor. E comecei a orar por eles. Aí mudou a história. Irmão, poucos dias depois, eu encontrei um jovem que disse, pastor, eu estava naquele show e de repente, eu falei, o que é que eu estou fazendo aqui? Aqui não é meu lugar. Eu vou me voltar para Deus. Eu comecei a falar, meu Deus, obrigado, porque se eu tivesse amaldiçoado, ele não tinha chance. Estevão, quando estava ali sendo martirizado, Paulo estava aprovando, mas olha a palavra que saiu da boca dele, Senhor, não leve em conta, porque eles não sabem o que faz, perdoa-lhes. E por causa dessa oração de Estevão, Paulo pôde se encontrar com Jesus, pôde conhecer o amor de Jesus. Às vezes você tem um vizinho difícil, custoso, e você ora para ele se mudar. E você ora para Deus levar ele para bem longe. Sendo que Deus colocou ele para poder realmente conhecer a palavra através de você. E você está querendo mandar ele embora. Você está num ambiente de trabalho que parece que todo mundo está te perseguindo. Se for realmente por Cristo, glória a Deus. Mas se for por mau testemunho, você não produz, aí tu tem que ter cuidado. Eu já vi gente, pastor, estão me perseguindo no serviço. Eu fui investigar, não era perseguindo, é porque a pessoa não cega, não produzia, estava sempre criando problema. Perseguir é quando você trabalha realmente com o coração, você quer ver a prosperidade do seu patrão, mas mesmo assim está tendo alguma coisa espiritual contra você. Aí sim você deve se alegrar. Então, a samaritana, ela é uma referência para nós, porque uma mulher que não tinha nenhum motivo, por causa de tudo que aquela cidade fez por ela, contra ela, ninguém respeitava, não tinha valor nenhum, mas ela logo se lembra de todos eles, e ela chama a cidade inteira, porque ela estava preocupada com os outros que não conhecem a Cristo. Quantos outros colegas, vizinhos, amigos de trabalho, de escola, não conhecem a Cristo e estão esperando uma mensagem da sua boca? E talvez você está racionalizando, dizendo, não vão querer nada. Tem dinheiro, não vai querer nada. Quem disse que quem tem dinheiro não precisa de Cristo?
Eu sei que você está feliz, desfrutando dessa igreja maravilhosa. Quem não quer? A gente chega aqui e parece estar no céu, né? Frescor. Gente, olha, uma adoração que eu digo para vocês, eu vou em muitas igrejas, irmão. Não é todo lugar que tem um presente, uma dádiva de Deus dessa aqui. Oh, meu Deus! Mas quantas pessoas não sabem sobre Cristo e estão esperando ouvir o evangelho de você? Então, essa noite, eu estava orando por vocês à tarde. E eu queria continuar a palavra de oração. Deus sabe que eu queria continuar, porque a gente só riscou, só deu uma muito leve. Mas essa palavra eu precisava compartilhar com vocês, porque eu quero que você saia daqui e esse lugar vai ficar pequeno. Tem alguns de vocês aqui que vai trazer de 10 pessoas de uma vez. Esse ano de 2020, pastor, não, de uma vez só, num culto. Você vai apresentar 10 pessoas que você trouxe aqui para a igreja e que vai entregar a vida a Jesus. Uma já vai vir com a vida entregue, mas quem não entregou vai chegar aqui e vai se entregar. Como tem gente aqui que Deus vai usar tanto, que vai ter líder que vai querer tirar você aqui dessa igreja. Sabe como? Falando bem da igreja. Não vai falar mal da igreja, não. Vai falar assim: pastor Fábio, pastor Érica, é pastores de multidões. Está vendo lá como é que está cheio? É vários cultos. Aqui não, aqui a gente está precisando. Vem para cá. A pessoa tirar uma pessoa da igreja falando bem da igreja dos pastores. Eu já vi isso acontecer várias vezes. Tem gente dizer assim: olha, você pode estar precisando, mas da minha casa ninguém me tira não. Porque é uma questão de honra aos pais. Meu irmão, tu vai encontrar muito professor por aí, nada contra os professores. Professores ensinam lições, mas pai, você não vai encontrar muitos. Você não vai encontrar muitos pais que estão amando, cuidando, tendo paciência com você, tirando os carrapichos. Ninguém chega na igreja uma bênção. Eu costumo dizer que nunca vi isso, mas a pessoa que chega na igreja melhor, no mínimo um demônio ela traz com ela. No mínimo um. E nunca vi chegar só com um, não. É chegar de carrada. Tem muitos que nem entram na igreja. Deus é tão bom que já fica para lá para fora. A pessoa entra, aceita Jesus, já sai. Nunca mais, bichão, né? Já sai livre, já sai leve, já sai uma bênção, mas não sabe o quanto que pessoas ralou pagando um preço. Tem irmãos aqui que acham que a sua salvação foi barata. Não foi. Começando pelo preço que Jesus pagou. Mas pode ser que Deus usou 3, 4 igrejas orando ao mesmo tempo, muitos irmãos orando, jejuando, para você poder ser salvo. E às vezes você pensa: não dei muito trabalho não. Cheguei na igreja, foi de primeira. Me entreguei logo. Você não sabe quem pagou o preço por você. Amém? Então, eu acredito que pastor Fábio, pastor Érica, eles têm trazido uma mensagem aqui a esse lugar. E o que a gente percebeu, que Deus vai levar essa mensagem por todo o estado. E vai levar pelo Brasil e pelas nações. Então, muitos de vocês que estão aqui vão ser usados por Deus para ajudar, para cuidar de outras obras. Eu sei como é bom quando uma igreja começa a ter esse ambiente gostoso, a gente não quer sair. Se disser assim: olha, você vai para uma cidade ali mais do interior e vai começar um trabalho lá, você falou: oh, meu Deus, aqui está tão bom, por que eu vou sair daqui? Está tão gostoso. Lembra, os próprios discípulos, os próprios apóstolos tiveram esse comportamento. Quando Jesus se transfigurou, lá em Mateus 17, diz que Pedro
Tiago e João, eles ficaram tão maravilhados que Pedro já era mais direto, disse: mestre, deixa eu fazer 3 tendas aqui, uma para o Senhor, outra para Elias, outra para Moisés, e vamos ficar aqui. Ele nem pensou nos outros que estão lá embaixo. É nós aqui, pronto, aqui é o céu, e vamos ficar aqui. Mas Jesus disse: não, meu filho, tem muitas outras coisas para ser feitas. E quando descer, ele já tinha endemoniado para ser liberto. Então, outros têm problemas. Por isso que a gente precisa entender que nós fomos colocados aqui, não foi só para cuidar de nós, para viver em função de nós. Não pense apenas em seus problemas, como muita gente faz. Muita gente pensa nos problemas pessoais, mas nunca pensam nos problemas que afetam as outras pessoas. Então eu sei que tem pessoas com problemas complicados, eu sei que é muito difícil. Tem pessoas que a gente pode dizer até que elas estão atoladas em problemas. Mas a chave para ajudar elas é quando a gente tira os olhos dos nossos. É tão interessante, a gente fala isso até como um chavão, que quando a gente cuida das coisas de Deus, Deus cuida das nossas. Mas é uma verdade. Quando você se preocupa com o problema dos outros, você mostra que você não é egoísta. Toda vez que você se preocupa consigo mesmo, você está sendo egoísta. Eu não quero dizer que você não tem direito de ter uma casa boa, carro bom, prosperar sua empresa, ter qualidade de vida, ter riqueza. Não, irmão, você pode. Só não pode essas coisas ser a prioridade. Porque vai chegar o dia que você pode não ter como usar isso. E aí, como sua vida depende disso, você vai se tornar uma pessoa infeliz? Não. Eu acredito que Deus quer realmente lidar conosco e que a gente levante os olhos para ver como os outros estão sofrendo. Você já pensou? Nós temos um corpo saudável, 2 braços, 2 pernas, visão boa e tudo. Você já pensou como é que é uma pessoa cega, como é que as dificuldades que ela tem para viver? Uma pessoa deficiente, a dificuldade que ela tem para viver, os problemas que ela tem. Uma pessoa que vive na rua, como mendigo. Você já pensou no que é uma vida dessa? E às vezes a gente não quer nem saber. Mas quando você começa a olhar para os problemas dos outros, gera compaixão. Compaixão é tão simples. Foi isso que moveu Jesus a tocar tanta gente, porque quando você tem compaixão no coração, você se coloca no lugar da pessoa que está sofrendo e você sente o que ela está sentindo. A gente nunca vai conseguir ajudar as outras pessoas enquanto a gente não se colocar no lugar delas, enquanto a gente não perceber os problemas que elas estão vivendo. Eu já tive situações que eu fui ajudar pessoas e eu estava com uma demanda muito grande de problemas. Mas quando eu cheguei lá, eu fiquei tão feliz. Eu falei assim, eu era feliz e não sabia, meu Deus. Eu lembro que eu contei, acho que não foi aqui. Eu tive um tempo atrás um problema no nervo ciático. E eu fiquei 27 dias e 27 noites sem dormir, porque a dor não vencia o sono. Ou o sono não vencia a dor. E eu fui no médico e o médico falou assim, pode se acostumar, não tem cura. Vai tomar remédio para controlar, mas não tem cura. Eu tenho um amigo que ele é diretor do hospital e ele me encaixou lá e eu atravessei toda a ortopedia. Era tanta gente esperando cirurgia e eu mancando ali, arrastando uma perna. Cheguei lá, 4 médicos para me examinar, eu me senti mal, pensando naquele povo que estava esperando na fila. E eu falei, eu não tenho direito. E eu saí dali com tanta vergonha que eu já saí pisando melhor, com a dor, mas pisando melhor, porque eu digo, eu não tenho direito diante do sofrimento desse pessoal. Quando eu cheguei em casa, 27 dias depois, eu fui perguntar para Deus, por quê? Deus falou, demorou, meu filho.
você está com essa dor de graça, você poderia ter ficado livre dela no primeiro dia. Por que você demorou tanto para me perguntar? Eu falei, meu Pai do céu. Deus falou, eu quero que você saiba o que as pessoas que passam por dor sofrem. Às vezes sua mamãe sempre está com dor, e você zomba dela, é a Maria das Dores, também, né? Está sempre com dor. Mas tem gente que, infelizmente, sofre e tem dores 24 horas por dia. As mulheres são fortes, que mulher, ela vive com dor e não para. Homem não, uma dorzinha ele já encosta, né? Nada contra os homens, mas o homem é dengoso mesmo. Qualquer coisinha já começa a gemer, né? Já começa a entregar. Mulher não, mulher está trabalhando, cuidando da família e com dor. Irmão, toda vez hoje que eu vou orar por quem está com dor, vem uma compaixão tão grande no meu coração, porque eu sei o que é. A enfermeira ia lá em casa aplicar as injeções de óleo, e ia dizer, pastor, essa vai doer. Aí aplicava, doeu? Eu digo, não. Porque a dor era muito maior. Irmão, naquele dia quando eu falei, Senhor, eu entendi, acabou, nunca mais tive nada, pego o peso, faço tudo, mais do que antes, nunca mais, nem sinal de nervo ciático. Agora, a gente tem que ter um coração agradecido a Deus, para ajudar os outros. Então diz, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Eu sei que não é fácil para a gente. A gente tem um pastor, mas os outros precisam de um pastor também. Os outros também precisam ser pastoreados, precisam ser alimentados. Vocês aqui têm pastores maravilhosos, mas os outros também precisam de um pastor. Gente que está tão sofrida, e a gente não pode esquecer nunca disso. Amém? Jesus, em João 10:16, ele diz, eu tenho outras ovelhas que precisam ser cuidadas. Então existem outras ovelhas em outros lugares, esperando um pastor. E em muitas situações, não é o pastor da congregação, mas é você que está sendo cuidado, você está recebendo também um coração de pastor, de pastora, e você começa a cuidar dessas pessoas. Porque quanta gente, ela vive isolada, ela vive sem a quem recorrer. E quando as pessoas chegam perto dela é para criticá-la, para julgá-la, para condená-la. E como é bom quando você encontra alguém que te entende e que pode liberar uma palavra de vida, que pode dizer, olha, eu também passei por isso, eu te entendo, eu sei o que você está passando, e eu fui ajudado, vem comigo. Como é bom quando você está perdido num lugar, que a pessoa não fica, você vai ali, vira ali, depois pergunta de novo. Mas é bom quando alguém diz, eu vou te levar lá. Eu sei, eu vou te levar lá. Teve uma época que eu estava vindo de carro de Brasília para Curitiba, e eu entrei sem querer no centro de São Paulo. E tinha caído uma ponte à noite. E tinha que entrar pela contramão. Como é que eu ia entrar pela contramão numa cidade que eu não conheço? Carro de tudo que é lado. E eu cheguei num lugar, e eu fui pedir ajuda para um moço, ele estava chegando do trabalho. Ele disse, moço, você está muito longe, é 2 horas para você chegar no lugar. Faz o seguinte, espera aí que eu vou trocar de roupa, eu vou te levar. Pegou o carro, disse, me segue. E eu fui seguindo ele na contramão. Olha, 2 horas para me levar lá, 2 horas para voltar. Não quis nem a gasolina, eu fiquei constrangido. Uma pessoa, sabe aquela pessoa que quer ajudar? Eu falei, meu Deus, você é um anjo. Só um anjo de Deus para fazer isso. Ele poderia pegar um papel e fazer um mapinha que eu não conseguiria. Mas ele disse, eu sei e eu vou te levar lá.
Já pensou, a pessoa está sofrendo, o casamento passando por um momento difícil, a pessoa querendo morrer, problemas emocionais, depressão, ansiedade. E você diz, olha, eu venci isso aí, vem comigo que eu vou te mostrar como sair disso. Eita glória, irmão. Nunca mais essa pessoa sai de perto de você, porque ela fica muito agradecida. Ela nunca vai perder a gratidão pelo que você fez. Então, outros também precisam dessa mensagem. Amém? Eu vou ler só mais esse versículo, Lucas 4, 43. Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 4, versículo 43. Diz, ele, porém, lhe disse, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. Olha, Jesus dizendo aqui uma coisa que é muito importante a gente entender para a gente não perder o foco. Ele falando para os próprios discípulos, eu preciso pregar em outra cidade para pessoas que ainda não ouviram. Então pensa nessa grande Rio de Janeiro, pensa nesses grandes municípios que precisam ouvir um evangelho puro, um evangelho que transforma, um evangelho que restaura, que salva. Esse evangelho que está no teu coração. Então as pessoas dizem, mas por que a gente tem que sair para outros lugares? Porque nós estamos aqui de passagem. O nosso tempo aqui é muito curto. E a gente não tem muito tempo aqui. Cada um de vocês tem um código de barra com a data de validade. Alguns estão indo antes do tempo, porque não estão cuidando direito da embalagem, estão sendo recolhidos antes. Mas alguns estão com a senha já. E se o Senhor te chama, o que é que tu vai apresentar para Deus? Judas, na sua grande carta de um capítulo, Judas, irmão de Jesus, não o traidor, ele diz que nós não podemos ser nuvens sem água. O que é nuvem sem água? É gente sem fruto. A pessoa está na igreja há muitos anos e nunca ganhou uma alma para Jesus. Não pode. Porque você vai precisar apresentar alguma coisa para Deus quando você chegar lá. Não adianta a gente chegar lá e dizer, Senhor, só eu consegui, só eu me salvei, só eu cheguei aqui. Você quer isso para a sua vida? Quantos querem chegar aqui com uma multidão no céu? Irmão, essa semana os outros não vai sair do teu coração. E cada pessoa que você vê, você vai lembrar que elas são outros que precisam ouvir a palavra. Agora, lembre-se, tem muita gente desgarrada, quebrada, doente, desviada. Tem gente que precisa ser resgatada. E a gente precisa não desistir dessas pessoas. O preço que foi pago por elas foi muito grande. Só quem tem um coração de pastor, só quem tem um coração de pai, não vai desistir de ninguém. Você vai atrás, porque tem gente perto de você que ela está perdida e ela precisa ser encontrada. Agora, não pegue ninguém de outro lugar. Não pegue. Às vezes a pessoa está meio cambaleando. Ajuda ela a voltar para a igreja dela. Eu já ajudei muitos líderes, copastores, que chegaram para mim, era muito conveniente para mim. Pastor, eu estou com um grupo grande, descontente, e eu quero trazer eles para cá. Eu digo, não, querido, qual é o seu problema? Eu posso te ajudar no seu problema, mas você volta para a sua igreja. Nós estamos trabalhando para um rei, irmão, e toda divisão fere o corpo de Cristo.
E uma coisa que você pode entender que não é bíblico. Todos dizem, eu estou orando. O Espírito de Deus me falou. Deus me falou. Falou não, irmão. Falou não, é mentira. Estão ferindo o corpo. Estão machucando pessoas. Em nome de Deus. Não é. Não é. E eu te digo uma coisa com todo temor. Quanta gente está perdendo a salvação, porque tem pessoas que só pensam em si próprias. Quer saber de uma coisa? O filho, o natural do filho é sair de casa casado, debaixo da bênção do pai e da mãe. Mas um filho que sai para morar sozinho, sem ser por necessidade, de estudo com a bênção dos pais, não é normal. Na igreja também é a mesma coisa. Igreja, irmão, o filho só sai daqui abençoado para abrir uma outra congregação, debaixo de bênção e ligado aqui. É o natural. Qualquer outra maneira pode parecer, pode ter aparência, mas não é bíblico, não é de Deus. A gente tem orgulho. Já me chamaram para dividir. Não. Eu já participei de uma divisão indiretamente e me arrependi, pedi perdão a Deus, porque eu pensava que eu nunca tinha dividido. E um dia, eu orando a Deus, falando, Senhor, mostra o que está dentro de mim, eu preciso de aprofundar a santidade da minha vida e a pureza da minha vida. Deus falou, pede perdão porque você dividiu uma igreja. Eu falei, não dividi, Senhor. Isso aqui eu já falei de púlpito várias vezes que eu não plantei essa semente. Deus disse, plantou, meu filho. E eu discuti com Deus, até o dia que Deus falou, não foi diretamente, mas os seus, por trás, dividiram uma igreja. E mesmo você sabendo, como eu fiquei sabendo anos depois, eu precisava ter sido mais rápido em ir atrás, mesmo anos depois, e pedir perdão para aquele líder. E eu não fiz, fui fazer depois. Tamanha a seriedade do corpo de Cristo. Irmão, não caia no engano. Pode ter aparência, mas não é de Deus. O homem que pensa em si próprio, ele não pensa duas vezes, ele não pensa nas pessoas. Nunca vi uma divisão sem que pessoa se desvie, sem que pessoa se decepcione com o evangelho, sendo que a gente precisava pedir perdão. Eu lembro de uma vez que eu estava tão assim, triste com a minha congregação anos atrás, que eu e minha esposa falei, vamos pedir para ir para outro lugar. Não era tirar ninguém, é pedir só nós dois para a gente mudar para outro lugar. E aí fomos. Quando eu bati palma no portão da casa, que o pastor apareceu na porta, não deu nem tempo de falar com ela. Deus falou, diga para ele que você o ama e vai servir ele. Irmão, foi tão forte que eu fiquei assim estremecido. E ela do meu lado, quando entrei, sentei no sofá, ele falou, o que é que traz vocês aqui? O que é que vocês precisam? Falei, pastor, eu vim aqui dizer que eu amo o Senhor. E que eu estou aqui para lhe servir. Só que eu não tinha tido tempo de falar com ela. Ela olhava ali, eu nem olhava para ela, porque eu digo, não dá nem. Quando saiu lá fora, ela falou, você é maluco, pelo amor de Deus. O que é que está acontecendo com você? Eu digo, meu bem, me perdoa. Mas Deus me falou a queima-roupa, na hora que ele apareceu na porta. Não tinha como dizer, espera um pouquinho aqui, deixa eu confidenciar um negócio aqui. Não deu. Foi a última vez que eu pensei em alguma coisa. Dali para frente, nunca mais. E eu te digo uma coisa, na minha cidade tem muitas coisas desse tipo. Pessoas que abriram, foi pertinho. Sabe quando uma pessoa sai de uma igreja e abre pertinho da outra? É simplesmente para dizer, a minha é tão boa quanto a dele. Até as mesmas coisas são imitadas do Pai. Até os nomes. Mas uma coisa eu digo para você, meu irmão, não fale mal. Não abra a boca, não critique, não julgue, não condene. Só não se envolva nisso.
Não deixe ninguém da igreja comentar. Não é saudável. Não é bom. Davi nunca se levantou contra Saul. E os próprios líderes de Davi várias vezes quiseram se levantar e Davi disse: quieta. Deus colocou, Deus tira. Quieta, quieta, quieta. Davi nunca se deixou contaminar por aquilo lá. Então, por que eu estou falando isso? Porque Deus tem um grande propósito para essa igreja. E nada vai impedir esse propósito de se cumprir. O apóstolo Paulo, falando aos Gálatas, no capítulo 1, ele diz: ainda que eu ou um anjo venha pregar outro evangelho, além desse que está sendo pregado, seja considerado maldito. Olha só o que Paulo falou para aquela igreja. Aquela igreja estava oscilando. Aquela igreja estava inconstante, sendo bombardeada por pessoas comprometidas com o judaísmo. Mas Paulo, ele foi muito enfático. E ele chega a colocar uma maldição sobre a igreja, para proteger a igreja. Você já viu isso? Maldição para proteger a igreja? Pois é esse tipo que Paulo colocou. Ainda que eu, ou um anjo, ou qualquer outro venha pregar um evangelho diferente, seja considerado anátema, seja considerado maldito. Então, graças a Deus, eu creio que nós não podemos perder o foco que é vidas. Eu quero orar por você, até antes de chamar os oficiais, para a gente orar por todos. Mas eu quero que você coloque a mão no coração onde você está aí. Tem muitos de vocês que têm chamados. E tem alguns de vocês aí que falaram abertamente: eu não quero cuidar de gente. Gente é muito complicado, gente é pior do que bicho. Eu não quero ministério, eu quero ficar no meu lugar. Eu não quero mexer com gente que dá muito trabalho. Não faça isso. O inimigo pegou seu ministério e ele tem segurado para você não ser frutífero, para você não florescer. Não deixe o inimigo roubar seu ministério. Pegue de volta, se arrependa. Diga: eu falei num momento de insensatez. Meu Deus, me perdoa, porque eu quero fazer o que o Senhor tem para mim. Você pode ser um pastor ainda numa situação de embrionária, e o inimigo conseguiu paralisar você ainda como um líder, ou como algum candidato a líder, por causa de dificuldade que passou. Você liberou a palavra que você não quer ser líder de nada, e o inimigo pegou um ministério poderoso, revolucionário, um ministério abençoador.